Imagine um mundo onde todas as pessoas trabalhem no que mais amam fazer e usem seus talentos e competências para dar contribuições valiosas, trabalhando em equipe com sinergia e excelência. E também tenham tempo para usar seus talentos em passatempos, para ajudar sua família, seus amigos e a sociedade. Imagine que desde crianças essas pessoas recebam apoio para descobrir e desenvolver os seus dons e talentos. Na adolescência possam viajar pelo mundo explorando suas paixões e sonhos. E na juventude definam seus valores, sua missão de vida, visão de futuro e estudem e pratiquem com os melhores professores, coaches e mentores. Imagine um mundo onde os anciãos possam orientar as crianças, jovens e adultos. Seria fantástico, verdade? Pois nós imaginamos, e mais ainda, tornamos isso a nossa missão e criamos um método para fazê-la realidade. Descobrir com toda certeza quais são teus talentos em menos de 24 horas, em poucos dias, máximo meses, alavancar, turbinar o teu potencial, conseguir encontrar tua identidade, teu verdadeiro ser, tua missão, teu lugar no mundo, com toda certeza, segurança, alinhado com teus sonhos, ter um projeto baseado nos teus talentos, teu maior tesouro, essas joias internas, lapidar, polir. A maioria das pessoas passa a vida toda e morre sem se conhecer profundamente, sem saber realmente quais eram seus dons, talentos e virtudes. Ou se sabiam sem ter aproveitado esse potencial, sem ter brilhado. A maioria das pessoas nesse mundo, de 7 bilhões e tantas de pessoas, mais de 90%, é alarmante isso, passam suas vidas na mediocridade, no medo, na paralisia, na rotina, na desmotivação, no desengajamento. Passam suas vidas sem usar o seu potencial, desaproveitadas. Passam suas vidas opacas, morrendo a cada dia, em vez de vivendo a cada dia. Mas você pode fazer diferente. Porque uma minoria consegue alavancar o seu potencial, deixar um legado, fazer o que essa outra maioria não se atreveu a fazer. Por certo, essa minoria sente medo, mas o que faz com que enfrentem e vençam esses medos? Essa minoria tem dúvidas, mas o que faz com que encontrem a clareza e avancem? Essa minoria tem algo especial. E eu passei anos da minha vida para descobrir e para viver em mim mesmo isso. E se hoje, graças a Deus, e graças ao meu ser, e graças a todos que me apoiaram, minha família, a Condor Blanco, meu mestre Surjavan Solar, graças a meus coaches, meus terapeutas, meus consultores, meus assessores, meus seguidores, meus parceiros, graças, consegui realizar meus sonhos, ter uma vida digna, abençoada em todas as áreas. Mas quando eu lembro de anos atrás, a decepção, a frustração, a desilusão, a desolação, a desconexão de quem eu era, de onde vinha e o que tinha para fazer nesse mundo.
realmente hoje gozando de prosperidade, de autonomia, de liberdade, de felicidade. Uma vida tão completa, tão realizada, e ainda tem mais, não acabou. Mas já realizei muito do que queria. Tenho hoje quase 50 anos, mas me sinto tão jovem. E eu quero compartilhar com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse workshop sobre coaching de talentos. Esperei anos para poder compartilhar contigo online esse workshop. Vão ser 4 videoaulas. Talvez você seja um coach que está buscando mais ferramentas especializadas para poder cumprir tua missão como coach e se diferenciar no mercado, poder prosperar, poder se destacar, fazer a diferença. Talvez você é um RH, trabalha em recursos humanos, em gestão de pessoas e está buscando mais ferramentas, está buscando conhecimentos, formas de melhorar a seleção de pessoas, a organização de equipes, melhorar a gestão de pessoas na tua organização. Talvez você chegou aqui porque você atua como líder e tem a responsabilidade de uma equipe ou uma organização, um empreendimento, e você quer o sucesso e a felicidade disso tudo, de todos que estão implicados. Você quer desenvolver essas pessoas ao máximo. Talvez você chegou aqui porque você é um profissional autônomo ou de terceiro setor e de alguma forma você quer ajudar melhor as pessoas dentro do que você faz. Ou talvez na tua vida pessoal, você chegou aqui porque você quer ajudar melhor teus filhos, teus pais, teus irmãos, tua companheira, teu companheiro, tua família. Talvez você quer ajudar teus amigos, um projeto filantrópico social e você está buscando ferramentas para isso. Ou talvez você está aqui é por você mesmo. Também, ou por você exclusivamente, você quer se conhecer mais profundo. Você está buscando conhecimentos e ferramentas que te apoiem a brilhar, a ser próspero, feliz, bem-sucedido ou bem-sucedida, a ser autorrealizado, autorrealizada, a deixar um legado no mundo, a brilhar. Sem medo, com toda a coragem. Coragem, agir pelo coração, conectado contigo. Eu não sei a razão pela qual você veio aqui, mas você vai encontrar o que você busca, porque nada acontece por acaso. Se você chegou aqui comigo, é porque algo eu tenho para te entregar que vai fazer a diferença na tua vida. São 4 videoaulas que eu preparei para você. Nessa primeira videoaula, eu vou te entregar conhecimentos e ferramentas para que você, em menos de 24 horas, saiba com total certeza os teus talentos, teus dons, teus talentos, tuas virtudes. Saiba com total certeza. E mais ainda, você vai aprender também a saber quais são tuas competências adquiridas e quais são as debilidades ou áreas de desafios que te sabotam, que precisam ser neutralizadas. Mas principalmente os talentos. E você vai saber por que principalmente os talentos. Na segunda videoaula, eu vou te dar conhecimentos e ferramentas práticos que eu uso no meu dia a dia de coach de talentos para você entender quais são os tipos de talentos, as aplicações dos talentos. Porque ainda que você detecte já com essa primeira videoaula quais são os teus talentos, e você pode usar essas mesmas ferramentas que eu vou te entregar agora nessa aula para identificar os talentos de outras pessoas. Os talentos, talentos inatos, competências adquiridas e desafios, debilidades. Vai servir com você e vai servir com qualquer outra pessoa que você quiser apoiar. Mas podem ter talentos que estão adormecidos e você está inconsciente, não sabe que estão aí. Por isso, segunda aula, eu vou te ensinar vários tipos de talentos, a bússola de talentos, e de repente você vai despertar para talentos que você não sabia que tinha, ou ajudar outras pessoas a descobrir talentos que elas não sabiam que tinham. Na terceira aula, eu vou te dar conhecimentos e ferramentas
para você saber o que fazer com os talentos, como turbinar os talentos, como lapidar e polir essas joias para brilhar e atrair magneticamente tudo que você merece. Como turbinar teu potencial? Na terceira aula eu vou te entregar essas ferramentas. E na quarta, eu vou te apresentar completo o método Passion and Talents e você vai entender quais são os benefícios do método, quais são os requisitos, como você pode se tornar um coach de talentos profissional e ajudar crianças ou adolescentes ou universitários, jovens ou adultos, profissionais, empresas, autônomos, aposentados. São vários nichos de mercado que você vai saber como poder apoiar como coach de talentos ou dentro de organizações. Toda uma jornada nos aguarda. Então, vamos começar. Apague celular. Bom, se você estiver escutando essa aula no celular, não apague, tá? Mas feche todos os programas. Se você está assistindo essa aula no computador, por exemplo, ou no iPad, apague teu celular. Ou deixe no modo avião, para que nada te distraia. Elimine qualquer distrator, para que você esteja aqui comigo nesse tempo dessa aula e possa ter o melhor proveito possível. Um abraço e vamos começar. Quando você acorda todos os dias para ir trabalhar, quando você acorda, como é que é? É assim? Uhul! Uau, que maravilhoso! Eu vou trabalhar, eu vou produzir, eu vou estar no meu trabalho, que paixão que eu tenho por esse trabalho, como eu adoro. É o trabalho dos meus sonhos, é o trabalho que eu uso os meus talentos, é o trabalho que eu faço a diferença, que eu cresço a cada dia. Adoro, amo as pessoas com quem eu trabalho, o lugar com que eu trabalho, os clientes, a missão do meu empreendimento, do meu serviço, do meu produto. Ou você acorda, desliga o despertador, derruba o despertador, quebra o despertador. Tem que trabalhar. Tenho que me levantar. Se pudesse não ir para o trabalho, mas é uma obrigação, é um peso. Eu preciso. Vamos lá. Eu tenho que... Sofrido. Trabalho é uma palavra latina, vem do latim tripalium, que é um instrumento de tortura com 3 ferrinhos que se dava nos escravos, os capatazes, gerentes antigos. Os capatazes davam nos escravos para trabalhar, porque os donos, né, dos latifúndios, das fazendas que tinham dinheiro não trabalhavam. O trabalho é uma obrigação. Olha só no inconsciente coletivo esse paradigma. Talvez o teu caso é intermediário. Você acorda, eu gosto do meu trabalho. Legal, eu vou ir trabalhar. Não é o trabalho dos meus sonhos. Não é a minha paixão. Se eu tivesse muito dinheiro ou dinheiro suficiente guardado para pagar minhas necessidades, despesas e um bom estilo de vida, de qualidade, daqui até o fim da minha vida, não é o que eu faria. Não é com essas pessoas que eu trabalharia, não é para esses tipos de clientes. Eu faria diferente. Eu canalizaria meus dons e talentos de outra forma, para um outro resultado. Qual é o teu caso? Não só o teu caso. O caso, se você tem um companheiro, uma companheira, qual é o caso? O caso dos teus filhos, se você tem filhos, dos teus pais. O caso dos teus amigos. Qual é o caso da tua equipe? O caso dos teus clientes? O caso dos teus parceiros de negócios, de profissão? Eu posso afirmar categoricamente, por pesquisas que foram feitas, por exemplo, pelo Instituto Gallup, ou seja, instituições renomadas, que comprovaram que 80% a 90% das pessoas no mundo, não é só por América Latina, é o Brasil, primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, não. A nível mundial, mesmo onde tem dinheiro,
80 a 90% das pessoas vivem seu dia a dia desmotivadas, inclusive deprimidas. Inclusive no Brasil, tem uma psicóloga chamada Bethânia Tanuri, que conseguiu a confissão dos presidentes de empresas e dos executivos das médias, grandes empresas, que são tão aplaudidos, todo mundo quer chegar lá, pessoa de sucesso, né? E descobriu que 70% sofrem depressão, inclusive tomam remédio para depressão. Por aparência esse sucesso. É sucesso estar deprimido? Sucesso não é, claro, não ter problemas financeiros, ter dinheiro, mas ter também felicidade, motivação, qualidade de vida, autonomia de tempo, de decisão, sentir que está valendo a pena viver, que tem significado, tem propósito, tem transcendência a cada dia. E o que falar das crianças, dos adolescentes? Tem que aprender tantas coisas. Você lembra? Quando você estava na escola, tudo que você teve que ficar estudando. Você queria brincar, não pode, tem que estudar. Você queria viajar, você queria explorar o mundo. Tem muitas tarefas, tem que ir para a escola muitas horas, aprender muitas coisas. Você aprendeu muitas coisas, imagina, dos 7 anos, alguns dos 4 anos de idade, 5 anos de idade. Conta quantos anos até você chegar na faculdade, até os 16, 17 anos, 18 anos, 10 anos ou mais, 10 a 15 anos, tudo que você aprendeu, quanto que você usa, que você lembra, que você usa no teu dia a dia? Quanto disso foi relevante para justificar tanto dinheiro gasto, tempo gasto, energia, vida? A gente olha para as crianças, e a gente já foi criança, né? Olhos brilhantes, aquela leveza, aquela alegria, aquela abertura. Por isso que a gente gosta de estar vendo criança, bebê, cheio de vida, de energia. Nem atletas de Olimpíadas conseguem acompanhar o ritmo de criança. Mas depois vira adulto, o que aconteceu com toda essa energia? Os olhos já não brilham, começa a fazer aqui fissura para baixo, ruga para baixo, não para cima. Começa a envelhecer mais rápido, prematuramente. E aquele sentimento maçante de vida medíocre, mais ou menos, tá indo tudo mais ou menos. A rotina, a prisão do trabalho, de relacionamentos. Não, esses sonhos que tinha quando criança, quando eu crescer. Você lembra o que você pensava quando eu crescer? Esses sonhos que tinha quando adolescente, não, tio, o meu ideal, aqueles ideais. A maioria das pessoas não realiza essas coisas. E depois, isso daí era sonho de criança, isso daí é tudo ilusão. A vida, a realidade é uma prisão. E é. Mas não se vê que pode ser diferente. Sentimento de merecimento, não. Eu posso ser livre, livre economicamente, livre profissionalmente, livre afetivamente, livre psicologicamente de tantos esquemas e programas sociais, livre espiritualmente, desde a liberdade máxima, poder amar e ser amado, poder transformar medo em coragem, como diz meu mentor, Surjavan Solar, poder transformar a dúvida na certeza, uma vida centrada no ego, egoísta, egocêntrica, numa vida altruísta, generosa para com você, mas também para com os demais, para com a tua família, teus amigos, mas também para a humanidade, porque é uma grande família. A pequena família a gente treina para a grande família, a grande tribo, que inclui até a natureza. Olha o preço que a gente está pagando em termos de caos climático, de tsunamis, de desertos, de aquecimento global, graves problemas que ameaçam a nossa espécie e que já extinguiram outras espécies, e por uma má relação que a humanidade tem tido com a natureza, porque perdemos a nossa naturalidade. A criança, antes de formar o ego, nos seus primeiros anos, ela é natural, ela é espontânea, é como é. É o ser que está ali se expressando.
E tem ali o canal da emoção, a inteligência emocional aberto, ela está totalmente consciente das suas emoções, a emoção dos outros, percebe? O clima emocional, as necessidades próprias e dos outros, tem intuição pura, raciocínio lógico que depois que vai se desenvolvendo, né? Por uns 3, 4 anos, vai formando ego, aos 7 anos depois a lógica, o conhecimento, mas em vez disso vir agregar, acaba substituindo o ser emocional. A gente emocionalmente fica dentro de uma carapaça, oculto, fechado, coração fechado. E depois a mente também acaba fechando. Então, por isso que o corpo fica cheio de doenças psicossomáticas. A maioria das doenças está comprovado que são psicossomáticas. E vem de medos, de culpas, de vergonhas, de complexos, de ressentimentos, de tristeza, de raiva. Vale a pena sim. Olha o sistema escolar, um sistema que massacra a naturalidade. O sistema familiar de educação, a maioria massacra. Então, você acaba crescendo que você tem que se comportar ou tomar decisões para agradar outros. Como se fosse possível agradar todo mundo, né? Ou você vira rebelde para desagradar. Mas igual tá aí, dependente do externo. Se perdeu a conexão com o teu ser. Quem você é, qual é a tua identidade verdadeira, quem é teu ser. E o que veio fazer nesse mundo, para que encarnou num mundo como esse? Cheio de desafios, né? Qual é o propósito da vida? O propósito da vida é descobrir o propósito da vida. Faz uma autoavaliação. Se olha no espelho. Precisa de coragem. Covardes não querem aceitar a realidade. Vivem na ilusão. Ainda que o corpo vai adoecer para mostrar a realidade. Acidentes vão acontecer para mostrar a realidade. Há anos atrás, há uns 20 e poucos anos atrás, sofri um acidente de carro. Estava dirigindo, namorada, amigo, me deu muito sono. E em vez de descansar na beira da estrada, pedi para minha namorada daquele então para ela dirigir. Ela falou, não, deixa que eu dirijo. E eu dormi. Meu amigo dormiu. E a namorada também dormiu na direção. Tava chovendo e o carro quase caiu num precipício, bateu numa árvore, deu voltas. Perda total. Eu sei que eu acordei quando o carro estava dando volta. Vendo, né? Parece que é câmera lenta. Em um instante, eu percebi, estava totalmente naquele presente e percebi que em um instante eu podia morrer e já não ia estar mais aqui. Era algo de fração de segundo. Apesar do carro ter dado perda total, felizmente não morri, não sofri nenhuma fratura, nada, nenhum arranhão. Foi um milagre. Estava muito bem protegido, a namorada se machucou um pouquinho, meu amigo também ficou bem. O carro terminou assim, ao contrário. Mas ali eu percebi que só não fui embora porque não era o meu momento. E percebi o quanto, até chegar lá, a ambulância e tudo, eu percebi o quanto estava perdendo tempo. Por medo, por insegurança, o quanto estava me deixando levar pelas dúvidas, estava postergando, procrastinando. E ali eu dei um basta. Ali eu tomei a decisão de parar de ser tão superficial com a minha vida. Porque aceitei a realidade de que iria morrer um dia. Que esse corpo não ia durar para sempre. E que podia ser a qualquer momento. Não ia ser só quando eu tivesse velhinho. Eu não podia esperar, não podia mais procrastinar. Ia morrer mesmo, né? O que tem a perder? Melhor enfrentar os medos. Se não acontecer, bom, pelo menos tentei. Mas e se acontecer? E se por medo a gente não faz? Aí não tem como acontecer. Já fracassou antes de tentar. Esse é o fracasso. Fracasso não é quando a gente tenta e não dá certo. Aí chama aprendizagem. Fracasso é quando a gente se paralisa, foge ou agride. Usa só o lado, né, o cérebro réptil atrás do cérebro.
de sobrevivência. Nós desenvolvemos como espécie o cérebro intermediário, o cérebro frontal, visionário, emocional, intuitivo, racional. Temos que usar esse potencial. O que dizem os psicólogos? Que a maioria das pessoas usa menos de 10%, e alguns dizem menos de 1% do seu potencial. Meu Deus, quanto desperdício! O que você está sentindo agora enquanto faz essa autoavaliação? Você está tendo a coragem de se olhar no espelho? De fazer uma autoavaliação da tua vida? Porque se você chegou nesse ponto que você realmente floresceu, deu frutos, realizou teus sonhos, está ensinando outros? Quantas pessoas precisam e buscam e querem aprender como? Porque muitas sabem. Tem gente que não sabe, talvez seja o teu caso. Olha, Maxwell, eu não sei quais são meus dons e talentos, minhas virtudes, minhas forças, fortalezas naturais. Eu sei o que eu estudei, o que eu pratiquei, o que eu conquistei como competência, mas minhas paixões, meus autênticos interesses, essas coisas que preenchem a alma, que não é só tapar o sol com a peneira, que não é só imediatista, que não é só sobrevivência, que nem um sorvete, você tá com fome, come, pronto, já não tem mais fome, mas daqui umas horas tem fome de novo, é imediatista. Não, essas coisas que nutrem, que nos dão contentamento, não essa felicidade que a mídia vende, né? Felicidade e euforia. Euforia, se você se deixar levar para euforia, depois vem depressão. Você sabia disso? A verdadeira felicidade é um estado interno de contentamento, de bênção, de deleite, de satisfação que dura no tempo, por ter se conhecido profundo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. De ter se conhecido tão profundo, tua luz, teu brilho, e de ter descoberto o que tem aí dentro. É diamantes? Ou é rubis? Ou são esmeraldas? Ou são ametistas? São citrinos? Quartzo branco? Opalas? Ou são... O que são? Tem tantos tipos de pedras preciosas, né? De joias. E os nossos dons, talentos e virtudes que nos acompanham desde que a gente nasce, mas podemos não descobrir, não ativar, não despertar. Esse potencial fica adormecido a vida inteira. Já me perguntaram, mas tem gente destalentada que não tem nada? Até hoje não descobri ninguém destalentado. Todos têm. Tem gente que não sabe, eu não sei. Mas depois a gente vai investigar e vai explorar, experimentar e descobre que sim. Deus, a natureza, o universo, como você queira chamar, é tão amoroso, é tão grandioso, é tão abundante que a todos deu qualidades. Seres minerais têm suas qualidades. A gente sabe que as pedras preciosas são aqueles minerais que muitas vezes, né, sofreram a pressão da temperatura, pressão atmosférica, adversidades. Mas, de alguma forma, por alguma razão, foram desenvolvendo a sua beleza interna. Diferente de uma pedra comum a uma pedra preciosa ou semi-preciosa, a um diamante, a pedra mais dura do mundo, né? Então, os animais também têm suas qualidades, cada animal tem qualidades, cada vegetal, cada planta, cada tipo de flor. Você já viu por aí um animal com inveja do outro, querendo ser como é o outro? Com ciúmes? Um animal, uma árvore triste porque ela queria ser rio, um rio triste que queria ser montanha, montanha triste porque queria ser sol. Na natureza tudo é, e é em abundância. Espontâneo, autêntico, natural. Os seres humanos, a maioria está perdidinho. Não sei quem sou, talvez esse seja teu caso, eu não sei quem eu sou, meus talentos, minhas forças, minha luz. Então, quando vem a escuridão interna, né? O que é medo? Ausência de coragem, escuridão. O que é o egoísmo? Ausência do amor. Não é algo em si,
Por ausência de amor, então existe o egoísmo. Existe ausência da alegria, existe a tristeza. A ausência da clareza, existe a confusão. A ausência da conexão com o nosso ser divino, conectado com tudo, existe o ego aí, separado, inseguro. Pode até se fazer ou não. Não, eu sou o todo-poderoso, eu sou o executivo, eu sou o presidente, eu sou não sei o quê. Mas a gente vê que é falso, é uma máscara. Essa pessoa, quando está na sua intimidade ou quando ninguém está olhando, é outra pessoa. E acaba vindo câncer, depressão e etc. Mostrando a realidade. Mas ainda que a minoria, existem seres humanos que conseguiram florescer e dar frutos, que conseguiram saber quem são, de onde vêm, para onde vão, realizar sua missão. Olha a vida de um Mandela. Você e eu não nascemos para ser Mandela. Mandela nasceu para ser Mandela. Mandela não nasceu para ser como o outro. Mandela nasceu para ser Mandela. Está aí um ser humano que realizou seu potencial. E olha que ficou aí quase 30 anos preso por defender a sua missão, sua causa. Uma causa ética. E o seu exemplo inspira milhares de pessoas, milhões de pessoas. Não todos têm que ser famosos, não é essa a questão. A questão é descobrir qual é teu potencial e lapidar essas joias, polir, fazer, sentir que você brilha sem medo. O próprio Mandela disse isso, né? Medo de brilhar é o nosso maior medo. Medo. E a estatística diz a mesma coisa, que o nosso maior medo é medo de falar em público. Depois vem o medo da morte. Você preferiu morrer do que falar em público. Medo do olhar dos outros, ser julgado. Por quê? Porque a gente está inseguro de quem a gente é. Se a gente está seguro, se você está seguro de você e eu falo, você tem duas cabeças, você sabe que você tem uma, você vai rir, você não vai se ofender. Você tem autoestima, você se conhece, você tem autoconfiança, você sabe o quanto você é capaz. Você sabe olhar para a tua escuridão e dirigir a tua luz para a tua escuridão e iluminou. Você já encontrou o amor que há dentro de você. Ilumina, não tem mais egoísmo. Você já encontrou o valor que tem dentro de você. Então, tem coragem. Onde tem medo, você põe coragem. Que nem São Francisco de Assis disse, né? Onde tem ódio, você põe o amor. Pronto. Onde tem a dúvida, você põe a certeza, põe a fé, põe a clareza. Mas esse é todo um processo. Que as escolas deveriam nos apoiar, as universidades, as empresas, os chefes, a família, mas a realidade é que não apoia, é que não é isso, é que é o contrário. Como disse Peter Drucker, pai da administração moderna, a maioria das empresas se esforça por acabar com o talento das pessoas, com a criatividade das pessoas, com a liberdade das pessoas. É um mundo doente. Então não espere outra coisa. Seja parte da cura. Faça da tua vida uma doação, algo útil, algo bom, algo que tenha sentido, significado. Não imite a outros, esperando que imitar os outros vai te dar felicidade. Talvez o teu caso seja alguém que não se conhece bem, não sabe, não se explorou, conhece pouco. Isso é o que você tem que fazer agora. Uma etapa de autoconhecimento profundo e com apoio de um profissional. Assim como a gente precisou do apoio de pais para crescer no mundo e aprender a sobreviver, assim como a gente precisou do apoio dos professores e o apoio de uma universidade para ter uma profissão, a gente precisa também de apoio de profissionais ou de gente bem dedicada, que tem talento para isso, que nos apoie no autoconhecimento, no autodesenvolvimento. Como aprendi no Condor Blanco, para a gente liderar os outros, tem que aprender a se liderar primeiro. A gente só pode levar os outros até onde a gente foi. Jesus disse, ama o próximo como a si mesmo. Então, você só é capaz de amar tanto quanto você se ama. Bem, como amar quem você não conhece? Quem você não aceita, não abraça? Talvez teu caso, você sabe quem é você, quais são teus talentos, inclusive tua missão, de que forma você quer canalizar teus dons, teus talentos para contribuir com o mundo, de uma forma que te faça feliz, motivado. Talvez você já esteja fazendo isso, mas chegou num momento de rotina, num momento de mesmice, num momento que te falta equipe,
te falta um bom marketing, saber vender o teu peixe, que te falta encontrar o teu público-alvo real. Não sei em que momento você está. O que eu sei é que o coaching de talentos pode, e se você quer, e tem uma postura, uma participação ativa, o coaching de talentos vai te apoiar em todo esse processo. Desde o autoconhecimento, quem é você? Qual é a tua luz? Quais são tuas pedras preciosas? Quais são teus tesouros internos? Quais são teus dons, teus talentos, tuas virtudes, teus valores e princípios autênticos? Qual é a tua missão nesse mundo? Qual é teu sonho bem definido, pessoal, profissional, familiar, social? Ou seja, o que você quer dar de frutos com esses talentos, com esse potencial, com essas qualidades? E claro também que competência você já desenvolveu, que competência você quer e precisa desenvolver. Quais são os pontos fracos, os defeitos, né? As áreas de desafio, de superação também tem que ver. Quais são tuas debilidades, desafios, as áreas que você precisa se superar, porque senão sabotam os talentos, a missão, o sonho, a visão, tudo isso pode ser sabotado por defeitos, pontos fracos que a gente tem. Normalmente, nossos maiores pontos fracos são os nossos pontos fortes que estão em excesso, que a gente não sabe gerir, liderar esses pontos fortes. Então, a gente acaba usando na medida errada, no momento errado, e acaba sendo criticado por isso ou tendo fracassos por isso, me entende? Tem que saber canalizar, gerir os talentos, gerir as fortalezas. Outras vezes as debilidades é porque nos falta talento e competência. E a gente, em vez de trabalhar em equipe com outros que são fortes onde a gente é fraco, a gente fica tentando fazer tudo e ser bom em tudo. Porque é isso que a escola nos ensinou, não é? Quando chegou aí com o boletim de notas para os teus pais, quando tua professora viu, como é que é? Não é aquela coisa de... Normalmente é isso. Você tem que ser bom em tudo, você tem que tirar nota boa em tudo. Que notas são essas aqui? Bom, nessa você foi muito bem, tá bem, tua obrigação. Mas e essas notas aqui? Por que tão baixas? Você vai ter que estudar muito mais essas matérias que você tirou nota baixa. Nós vamos contratar professor particular. E isso fica na nossa mente programado. Ah, eu tenho que me enfocar sempre em corrigir deficiências e eu tenho que ser bom em tudo. Então, esse foco no negativo acaba desviando, deturpando totalmente a gente do principal, da prioridade. As matérias que as crianças vão melhor, em geral é porque elas gostam mais, têm mais facilidade, têm mais talento. O que é talento? Qualquer capacidade que quando a gente usa, a gente se sente feliz em usar essa capacidade, nos energiza. Tem gente que quando organiza, se sente feliz, outros não. Tem gente que quando se comunica, se sente feliz, outros não. Tem gente que quando desenha se sente feliz, se sente energizado, se sente forte, outros não. Cada um é talento diferente, qualquer capacidade física, emocional, mental ou espiritual. Se a pessoa se sente energizada, forte, é um talento. É uma das características do talento. A outra é a facilidade, a naturalidade com que aprende rapidamente e se desempenha com resultados que se destacam, que ficam acima da média das pessoas. Resultados acima da média de 1000 pessoas ao teu redor. Se você está usando a capacidade para a qual você tem talento. É algo que outros precisam, demoram muito mais para estudar, para entender, para aprender, para se desempenhar, para ter algum resultado, e você com mais facilidade naquilo que é teu talento, você tem esse resultado. E é uma automotivação para se dedicar a isso, para explorar o talento de várias formas. Enquanto que, quando a gente não está usando as capacidades que tem talento, como custa, e a gente, no melhor dos casos, aprende por tentativa e erro, por condicionamento, reflexo condicionado, né? São as competências adquiridas, a gente aprende fazendo ali, sabendo conhecer, usando conhecimento, fazendo habilidade ou certa atitude e reproduz aquele resultado. É como aprender carro, a dirigir. Pessoa que não tem talento, bom, ela aprendeu a dirigir em certo carro, por exemplo, num HB20,
com 5 marchas, com tal potência, em tal tipo de estrada. Sempre que se repetirem essas condições, vai dirigir bem depois que aprender. Mas se der um carro muito diferente, uma estrada muito diferente, já não é tão fácil, porque foi um reflexo condicionado. Mas quando tem talento, a pessoa que tem talento para dirigir, nossa, aí essa pessoa é uma facilidade, não importa o tipo de carro, o tipo de estrada, e ela é automotivada a explorar todas as possibilidades do seu talento. Então vem a motivação, vem o empreendedorismo, vem a criatividade quando a gente está usando os nossos talentos. Eu tenho visto que a maioria das pessoas tem 5, 10, 15, 20 talentos ou mais, mas a maioria não sabe que tem, ou sabe, mas não valoriza, não vê como valioso, como talento, duvida do seu talento, ou cai na arrogância, que também sabota o talento. A maioria das pessoas canaliza só de uma forma ou outra o talento, é cheio de crenças limitantes da sociedade. Claro, aquele que tem talento, por exemplo, para ser social, se comunicar, bom de comunicação, de relacionamento, a sociedade tem várias oportunidades e paga bem esse talento. Ou se é um talento para negócios, para comprar, para vender, nossa sociedade moderna atual, ela é algo que dá para ganhar mais, né? Tem oportunidades. Ou é um talento tecnológico, hoje na sociedade tecnológica. Alguém com talento tecnológico, numa época passada que não tinha quase essa parte tecnológica, que tudo era mais artesanal, era visto como um bicho grilo, como alguém louco. Os inventores, os cientistas, a pessoa meio doida, me entende? Porque era outra época. Então você imagina, tem gente com talentos hoje que não são valorizados, porque não é o valorizado na sociedade. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha irmã estava há 1 ano já fazendo aulas de piano, e meu irmão também. E aí meu irmão desistiu, e minha mãe me falou, vai lá, experimenta uma aula, de repente você gosta, já está o mês pago, aí você faz as aulas de piano. Eu falei, não, eu não gosto de piano, música clássica, essas coisas, não, eu tinha 12 anos. Minha mãe insistiu pelo menos uma aula que eu fiz. Aí eu fui a contragosto, e quando eu fiz a aula de piano, uau, eu gostei de tocar piano, não era o que eu imaginava que era, eu tinha uma crença limitante, adorei aprender a tocar piano, e uau, eu quis fazer as aulas. Em 1 mês alcancei minha irmã, que estava 1 ano já estudando, alcancei o mesmo, porque eu ficava o tempo inteiro, todos os tempos livres que eu tinha, eu ficava no piano lá de casa, um piano daquele de caixa, né? Ficava lá tocando, autodidata, descobri um talento que eu nem sabia que tinha, achava até que não tinha, né? E não é, achava que não gostava. Passei a gostar, porque descobri explorando, experimentando, né? Mas, quando falei para os meus pais, eu quero ser pianista, me falaram, pianista não dá dinheiro. Música não dá dinheiro, melhor você escolher uma outra coisa. Queriam que eu fosse comerciante de imóveis, porque já era a 2ª, 3ª geração de comércio de imóveis na família. Mas eu experimentei dos 12 aos 14 anos e falei, não quero vender móveis, não é o que me vibra o coração. Mas o negócio da família... eu quero seguir o meu coração, não quero fazer isso daqui. Gosto de conversar com as pessoas quando estou no lojinha, mas essa coisa de vender móveis, eu quero uma coisa diferente, né? E, bom, quando eu tinha 8 anos de idade, o que eu queria era ser astrônomo, olha só, porque eu adorava ficar vendo o céu estrelado. Mas também me falaram, não, a astronomia não dá dinheiro. Já desde pequeno me programaram, você tem que fazer algo que dê dinheiro. E essa é uma armadilha social, sabe por quê? Porque ainda mais hoje, com a liberdade que tem no mundo, que as pessoas já não tem essa coisa de que você precisa de um canudo, né, um diploma universitário que é a garantia de sucesso profissional. Você tem que entrar numa empresa, que aí você vai ficar a vida inteira trabalhando, é a garantia da tua carreira. Já não tem mais isso daqui. Até mesmo de se formar. Hoje em dia tem gente... Você vê, o próprio Steve Jobs parou no meio da faculdade, Bill Gates parou no meio da faculdade, entende? Então,
Se você investiga a vida das pessoas milionárias ou bilionários, aqueles que foram éticos, né? Não é que herdaram, ganharam de presente, conquistaram sua fortuna e de forma ética, você vai ver que praticamente todos, de que forma foi? Exercendo seus talentos, suas paixões, se dedicando a algo que eles já se destacavam. Um desempenho naturalmente bom, então eles transformaram num desempenho extraordinário. Eles não ficaram focados em corrigir deficiências, eles armaram equipes, tiveram parcerias para complementar com pessoas fortes onde eles eram fracos. Apesar disso, a maioria das pessoas segue fazendo o que foi programada desde criança, tentando ser bom em tudo, tentando fazer algo que dê dinheiro e seja aceito socialmente ou pela família. Bom, ao final, como coach de talentos, eu sou astrônomo, porque eu quero ver as estrelas. Os talentos são as estrelas, o que brilha no céu das pessoas. Eu quero ver esse brilho em mim e nos outros. Também era a busca do meu próprio brilho. Só que eu não encontrei um coach de talentos, nem mesmo orientador vocacional. Então quando eu tinha lá, então pianista não pode ser, já tinha 16, 17 anos, aquela pressão, tem que ir para a faculdade, tem que decidir o que você vai fazer. Bom, eu fui ver um primo lá, meu médico, falei de repente é medicina, ele me mostrou lá o consultório dele, me mostrou o hospital, e eu achei nobre, eu achei, nossa, né, o Eugênio, nossa, que nobre essa atividade, lidar com a doença, com a saúde, com a vida, com a morte, reduzir o sofrimento das pessoas, levar bem-estar, me pareceu nobre. Eu falei, eu quero ser médico. E o meu primo, que era o médico único na família, falou, não, eu te desaconselho porque está saturado o mercado de médicos. Eu falei, mas parem de me dizer o que eu tenho ou não que fazer. Eu que decido. Tomei a liderança da minha vida, 17 anos. Meus pais falaram, médico ganha dinheiro. Fiz dos 17 aos 23 anos, os 6 anos de medicina, na Universidade de São Francisco. E, não sei, eu sou um pouquinho diferente da maioria, por alguma razão, porque eu era destinado a ser coach de talentos, inventar o coach de talentos. Então, enquanto a maioria lá na faculdade, o que queria era ir para as festas, se divertir e ganhar o seu diploma, ir para o mercado de trabalho ganhar dinheiro, eu era aquele que estava buscando a verdade, o conhecimento, como poder realmente levar bem-estar e felicidade para as pessoas. Tinha essa busca, né? O que eu chamo hoje do talento filosófico estratégico. E aí, já no primeiro ano, eu lembro que eu era aquele aluno perguntão. Professor, mas por que é assim? Professor, mas por que é assim? Teve um professor que falou, olha, ele parou no meio da aula, falou, você é de mexer com qualquer cientista, ele me falou. Na verdade, todo mundo ficou me olhando com aquela cara, cale a boca, não faça perguntas. E a partir de lá, eu fiquei tímido. A partir de lá, eu decidi não fazer mais perguntas, porque eu me senti reprimido pelo professor e pelos alunos. Não faça perguntas, aceite simplesmente. Esse professor era muito especial. Porque eu perguntava por quê, e ele me explicava. E aí eu perguntava de novo por quê, e ele me explicava. E eu perguntava de novo por que era assim, até chegar no momento que ele falava, bom, a ciência não sabe mais além do que isso, até ele se declarar ignorante, até ter a humildade de falar, porque eu achava muito arrogante os médicos, os professores ali, eu sou o dono da vida e da morte, me entende? Então, até que falava, o professor falava, além daqui a gente não sabe, aí eu ficava satisfeito. Mas enfim, depois fiquei reprimidão. E não me identifiquei com a medicina alopática tradicional ocidental, porque achava muito paliativa, muito sintomática, dividia o ser humano. Eu falei, não, eu intuía de que o ser humano é um todo. Hoje já tem, até a alopatia já tem essa visão, né? Sabe que a maioria das doenças são psicossomáticas, é um todo, a mente, o corpo, e etc. Já se integraram várias terapias alternativas ou holísticas dentro da medicina como especialidades. Naquela época não, estou te falando de algo de 30 anos atrás. Então, felizmente eu descobri a homeopatia, eu fui numa palestra de homeopatia e falei, é homeopatia, eu quero ser homeopata unicista que busca o remédio de acordo ao perfil psicológico e físico da pessoa para curar ela. Isso é o que me manteve na faculdade 6 anos. Aí eu me formei e fiz a homeopatia de pós-graduação, depois
Sabe qual que era a matéria que eu tirava praticamente 10 com facilidade, sem dificuldade na faculdade? Na faculdade eu sempre fui um aluno meio médio, desde de criança. Algumas matérias eu me destacava, né? Por exemplo, redação, por exemplo, artes, filosofia. E na faculdade, psiquiatria e psicologia. Era o que eu mais tinha facilidade e gostava, né? Devia ter feito, era uma faculdade de psicologia ou de artes, mas foi importante ser como foi para eu poder entender a dor, o sofrimento de uma pessoa que está fora do seu lugar, da sua missão, do seu talento, que sente que está inapropriada, inadequada, que está perdendo tempo. Mesmo depois de médico, eu fiz a pós de homeopatia, a pós de psicologia junguiana, tinha consultório, tinha hospital, trabalhava no hospital do Exército. Foi ótimo no início, mas depois eu percebi que não era o suficiente e não ia profundo o suficiente como eu queria. Era inquieto, minha família falava, mas você não para um minuto! Sempre buscando algo novo, né? Um talento aí de buscar sempre a inovação, criatividade. Chegou um momento, 2, 3 anos formado, 4 anos formado, que entrei em depressão. Entrei em depressão. Minha família não entendia, meus amigos não entendiam, minha namorada não entendia na época. Era outra namorada, tá? Não era a mesma do acidente. O acidente foi uns anos depois. Mas eu estava naquela época, mas por que você está deprimido? Você é um médico formado, você tem consultório, tá tudo bem. Não tem por que estar assim. Mas eu estava. Porque aqui dentro do meu coração tinha uma vozinha que dizia, você está perdendo tempo, essa não é a tua missão, não é o que você veio fazer. Tinha um vazio. Eu ficava ansioso, tenso, não parava um minuto. Muita ansiedade. E fui criando uma insegurança muito grande. E além disso falei, mas como é que me deram o diploma de médico se eu tenho rinite alérgica total? Eu não respirava pelo nariz desde os 7 anos de idade, já tinha 20 e poucos, estava formado. Hoje eu tenho 49, quase 50. E não respirava como respiro hoje pelo nariz. Não, era totalmente obstruído e por ser um respirador bucal desde criança, todas as funções vitais do meu corpo eram lentas, não tinha oxigenação suficiente. Então eu tinha constipação intestinal, tinha... caía a pressão arterial, síndrome de Renault, que era uma coisa assim que com um pouquinho de frio ficava azul minha mão, meus pés, podia gangrenar. Era todo delicado, né? Um corpo bem frágil e magrinho, usava óculos. Tem gente que posso te apresentar que me conheceu naquela época e são meus amigos até hoje e viram como é que, né? Sempre aí enfermo. Então, eu com tantas doenças e também com problemas psicológicos, eu sentia medo, chegava alguns momentos que era pânico, sentia muita ansiedade que não parava quieto. Como me deram um certificado de psicólogo? Era incongruente e eu queria ser honesto. Eu olhava os médicos, meus professores, que estavam já formados há muitos anos, e eu falava, eu não quero ser assim no futuro. Gordos, velhos antes da hora, mas também o dia a dia, né? Escutando doença, escutando problema, carregando muitas vezes por... Bom, ou você fica frio, se fecha emocionalmente, ou se você tem a compaixão, acaba como uma esponja absorvendo tudo isso. Eu me sentia já assim cada final de dia. Então chegou um momento, falei, chega. Busquei em livros, palestras e não encontrava uma resposta. Eu não sabia olhar para dentro. A resposta estava dentro, mas eu não sabia olhar para essa resposta. E aí foi na época mais ou menos do acidente. Então eu falei, basta, chega. Nessas horas a gente ora a Deus, né? Devia orar também quando está feliz. Bom, hoje em dia eu oro todos os dias e obrigado, me sinto abençoado, vivo a vida dos meus sonhos. Mas naquela época, só quando precisava.
Deus me ajuda. Me mostra a solução, me mostra a luz no fim do túnel, me mostra... Eu não estou feliz do jeito que eu estou e daqui, se eu sigo dessa forma, eu vou ser um médico que ganha dinheiro, admirado pelos outros, pela família, mas vou ser infeliz, vou ter câncer, vou ter depressão, não vai ser legal, não é isso. Aí vem a emoção. Você talvez já passou por momentos assim críticos e sabe ou sente o que eu estou falando. Eu tinha medo de saltar ao vazio, de deixar tudo isso e buscar realmente essas respostas. Para onde iria me levar? Trocar o certo pelo incerto. Felizmente eu fui leal a mim, ao meu coração, à minha essência, que estava me apontando as direções. E quando eu falei, eu quero encontrar, eu já estava, com sofrimento, fiquei humilde. Pelo menos naquele momento, eu quero encontrar alguém que me apoie, que me oriente. Foi quando eu encontrei o meu mentor, o meu mestre, Surjal Solar, faz 24 anos, ano de 93. Foi aí que encontrei, numa palestra, que me convidaram, uma psicóloga amiga minha me convidou, e ali começou. E ali comecei um trabalho em Condor Blanco, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, para ver que as respostas estavam dentro, mas não sabia como procurar. Conhece essa história? Havia uma mestra iluminada com seus discípulos. E um belo dia os discípulos estavam chegando na casa, onde a mestra morava, e eles iam aprender seus ensinamentos, e olham a mestra na rua. E falaram, mestra, o que aconteceu? E ela falou, ela estava agachada na rua e falou, eu estou procurando aqui um pingente que eu perdi, é uma joia muito importante que eu tenho e que eu perdi, eu não estou encontrando aqui o meu pingente. E falou, nossa, a gente ajuda você. E procuraram, passaram horas ali procurando junto com ela e não encontravam. De repente um dos discípulos falou, mas mestra, onde foi a última vez que você viu esse pingente? De repente isso ajuda a gente a encontrar. E ela falou, foi lá no meu quarto. Como? No teu quarto? E por que você está procurando aqui fora? Porque aqui tem mais luz. Como, mestra? É lá então que você perdeu, lá que você tem que buscar. Vocês estão fazendo a mesma coisa, disse a mestra para os discípulos. Vocês ficam buscando fora a felicidade que vocês perderam dentro. Uau! Então pode-se dizer que eu estava passando um período semelhante, fazendo a mesma coisa, que eu buscava fora e já não sabia como buscar dentro. E olhar para dentro, de princípio, está escuro tudo. Você tem que se acostumar os olhos para até começar a ter clareza das coisas de dentro. E muitas vezes tem as capas aí de feridas emocionais, de coisas negativas que você tem que atravessar uma por uma até chegar a encontrar as máscaras do ego e lá dentro quem você é e quais são teus dons e talentos, tua missão, teu sonho, tá tudo isso na semente, lá dentro. Você tem que comer aí o fruto para chegar à semente, mesmo que seja um pouco amargo. Aliás, até quando a gente come muita coisa doce, vira amargo, lembra disso? Então pude ir compreendendo meu caminho, minha paixão. Um dia estava assistindo a um dos cursos do Condor Blanco e olhei aquele instrutor e pensei, que estilo de vida maravilhoso, né? Viaja pelo mundo, conhecendo cidades, países, culturas, pessoas a nível internacional, com gastos pagos pelas produções e fazendo um trabalho maravilhoso de ajudar as pessoas a se conhecerem, a se desenvolverem nos seus potenciais, a realizarem seus sonhos, seus objetivos, a desenvolverem talentos, competências, enfim, desenvolvimento humano integral. Através de palestras, de seminários, de consultas pessoais, eu falei, e se eu fizesse isso? Isso é o que eu quero fazer.
Adorei aquela visão. Eu não quero estar encerrado num consultório, num hospital. Foi então que eu tomei a decisão. É como começar de novo, né, do zero. Tomei a decisão de me formar instrutor no Condor Blanco. E aí foram alguns anos aí para eu me capacitar, me formar. E a princípio me formei um instrutor da área de conexão com a natureza, de terapias holísticas. Aí depois, um dia eu fui participar de um curso de liderança, que eu falei, eu preciso de aprender liderança, porque eu não sei liderar minha vida, eu não sei usar uma agenda, organizar meu tempo, definir minhas prioridades, não sei tomar decisões assertivas, muitas vezes tomo decisões e falo, essa não era a melhor decisão, não sei avaliar a minha vida, não tinha um projeto de vida escrito. E como já foi provado em Harvard, a maioria das pessoas que realizam seus sonhos tinham muito antes seus sonhos por escrito. E tudo bem definido e bem especificado. E a maioria das pessoas não tem, né? Então, fui fazer esse seminário de autoliderança que mudou minha vida porque aprendi a fazer, né, meu projeto de vida, a ver meus sabotadores, a enfrentar meus sabotadores e sabotar os sabotadores e a poder gerir melhor meu tempo, tomar decisões assertivas. Foi um marco. E a partir dali, então, eu decidi ser instrutor, porque a melhor forma de aprender algo é ensinando. E praticando, claro, praticando e ensinando. Então, me tornei instrutor de liderança e fiquei anos como instrutor de liderança, ensinando desde autoliderança, liderança de equipe, liderança de empreendimentos, formação de líderes. Foi muito bom. E aí, nesse caminhar, eu fui descobrindo que a maioria das pessoas fica doente porque não tem um sonho definido, um projeto de vida, um dia a dia que lhe preencha. Por isso fica doente. Entende? Muitas vezes é assim. E a liderança é a base. E aí, eu encontrei o coach. E eu lembro do meu mentor, meu mestre Surjava, que falava muitas vezes, você tem que aprender coaching. Vai aprender coaching, vai fazer a formação de coaching. Quando o Blanco já estava criando sua formação de coaching, e aí eu fiz a formação de coaching no Condor Blanco e uma outra fora. Uau! Agradeci o meu mestre, falei, uau, é isso que eu precisava. Me apaixonei pelo coaching. Essa coisa de ter um coach, um treinador, ou de ser um treinador de pessoas, de ser esse soprador de brasas, né? De ser essa pessoa, é diferente. Eu já era palestrante nessa época, já dava entrevistas em meios de comunicação, já dava seminários, mas o que eu fazia era falar e aplicar técnicas dinâmicas. E no coaching era mais escutar, uma escuta profunda, desde o coração, desde a alma, uma escuta sem julgar, sem criticar, sem querer ser dono da verdade, uma escuta profunda da outra pessoa, do que ela diz e do que ela não diz. Começando com a gente mesmo. E desde aí, fazer perguntas poderosas, perguntas como aquelas que eu naturalmente já fazia para mim. Mas peraí, é isso que eu quero para minha vida? Qual é meu sonho? Qual é minha missão? No que eu quero contribuir? Quais são minhas fortalezas, minhas debilidades? O que eu quero alcançar? Qual que é a melhor estratégia? Eu já tinha naturalmente um pouco esse talento de coach. E ali eu vi uma metodologia com séries de perguntas super poderosas para despertar uma consciência, ver a realidade, definir uma nova realidade que se quer, planejar e executar esse plano até alcançar isso e desenvolver atitudes e competências. Eu fiquei apaixonado pelo coach. Comecei a atuar como coach. Foi maravilhoso, gente. Eu lembro que me pus aí de meta. Eu calculei, eu quero... Isso daí faz uns 8 anos mais ou menos. Eu cobrava na época, estava iniciando o coach, cobrava 250, 300 reais por sessão. Falei, eu quero ter 20 coaches, 20 clientes de coach. Calculei que eu ia ganhar uns 26 mil reais por mês, trabalhando 20 horas por semana, dando 20 sessões, uma a cada coaching, né? 20 clientes.
fiz um marketing, consegui os 20, porque eu já sabia liderança, usei tudo que eu aprendi, pá, liderei a coisa, tinha os 20, ganhei aí 26, 30 mil reais por mês e ajudei essas pessoas e fiquei tão feliz. E os resultados, elas investiram, por exemplo, 10 sessões, se era 300 reais cada um, investiram 3 mil reais, mas com o sucesso delas, além da felicidade, da satisfação de realizar seus sonhos, elas também ganharam muito mais. Se investiram 3 mil, ganharam 30 mil, me entende? Tá todo eu e os coaches felizes. Nossa, apaixonei. E dentro do coach, um dia, porque todos os anos, faz 24 anos que eu vou na montanha do Condor Blanco. Uma montanha linda nos Andes, ao sul do Chile, com 40 cachoeiras, com neves eternas, a maior reserva de côndores que se tem notícia. Eu nunca tinha visto um côndor voando. Essa reserva natural do Condor Blanco é um lugar lindo. Sou apaixonado por essa montanha. Então, todos os anos eu vou lá dar treinamentos, seminários, fazer também treinamentos, faço retiros de meditação, aprendo vários tipos de coisas. Fiz agora em janeiro um curso de grafologia, novamente, e assim por diante. E num desses eventos de verão, em janeiro, Surjavan ele tem mais de 65 livros editados. E ele tinha publicado o livro Paraíso da Abundância. Eu estava então, comprei o livro, estava em frente ao rio de água pura e transparente que vem lá das neves degeladas, rio que, uau, limpa a alma, né? Estava ali em frente ao rio, lendo esse livro. E de repente, abro e leio. Capítulo 5. O que são os talentos? Que tipos de talentos existem? Para que servem os talentos? Que benefícios trazem? E aquilo mexeu comigo. Em um momento, um instante, eu imaginei como seria minha vida se eu me dedicasse dia a dia a ajudar as pessoas a saberem quais são seus dons e talentos e a lapidarem, polirem essas joias e canalizarem esse potencial, alavancarem, turbinarem esse potencial para que elas sejam felizes, prósperas, bem-sucedidas, realizadas e contribuam ao máximo com o mundo. E eu amei a visão, a imagem que me veio. Eu fiquei tão emocionado e naquele momento veio um beija-flor pertinho de mim. E ele parou perto dos meus olhos assim, voando. Eu escutava o som das asas dele, né? Eu conseguia olhar os olhos desse beija-flor, sem medo nenhum, chegou pertinho assim. E naquele momento, algo aconteceu no meu coração. Se abriu, é como uma flor que se abre. Eu senti uma alegria. Aquele beija-flor me transmitiu uma alegria, um amor, uma ternura. Abriu meu coração. E de alguma forma eu entendi a sincronicidade. Que são os talentos? O melhor de cada pessoa. Só que estão ali no âmago dela, no ser, na identidade mais profunda. Que fazem os beija-flores, os colibris? Eles libam as flores, eles veem a beleza externa e eles vão lá. O que faz o beija-flor, o colibri? Ele busca as flores, são 2.000 flores por dia que precisa, ou seja, a beleza, as flores representam a beleza, mas ele vai onde está oculto, dentro dessa beleza, o néctar. Os talentos não são tão visíveis, são visíveis as atitudes, os comportamentos. Os talentos são o néctar dos comportamentos belos, das atitudes belas. Belo porque é natural, é espontâneo, é autêntico, é original, é brilhante. Então, a partir desse ensinamento do meu amigo Beija-Flor, eu vi como um sinal divino de que estava confirmando que o meu caminho era dentro disso dos talentos. Porque a maior parte das formações de coaching ensinam que o coach ele tem que
ajudar o seu cliente a definir o objetivo que ele quer chegar, traçar um planejamento, ir até esse objetivo e no caminho desenvolver uma competência, uma de cada vez, ou uma atitude, mas com base no quê? Na deficiência, na debilidade. Seu ponto fraco, então qual é o ponto forte que tem que desenvolver? O foco é principalmente nas deficiências. E ainda que nas formações de coaching se fale que tem que descobrir o potencial, os talentos das pessoas, a maioria não entrega ferramentas para isso. Então nessa época, isso daqui faz uns 10 anos atrás, 12 anos, eu fui pesquisar, investigar um monte de métodos, de ferramentas e também de teorias sobre os talentos. E de tudo parecido a talento. Talento, competência, habilidade. Claro que competência é adquirida, talento é inato, natural. Mas dom, eu queria saber, descobrir, por exemplo, as inteligências múltiplas de Howard Gardner, descobrir os 54 temas de talentos da Gallup Organization, descobrir o MBTI do Jung. Eu já, desde a formação de psicologia junguiana, tinha estudado, mas aí me aprofundei. O DISC, que é popular no mundo empresarial, e mais de 20, o Enneagrama. Aprendi também como ler, fisionomia, e um monte de outras técnicas, da grafologia, etc. Sempre buscando como detectar talentos, como desenvolver talentos. E eu queria principalmente um método que fosse bem científico, comprovável, duplicável. E depois de alguns anos aí estava o método Passion and Talents. Um método para identificar e desenvolver talentos. Aí meu sonho realizado, o que era um insight em um momento, se transformou num método, num livro, A Era dos Talentos, que a Quality Mark publicou. Se transformou numa tese de doutorado de uma gerente do Banco do Brasil, e que teve a melhor nota possível com essa tese. Se transformou 2 vezes em projeto de MBA da Fundação Dom Cabral, de executivos da Duke Energy Internacional, que fizeram baseado no método, tiveram a nota mais alta lá da FDC. Foi para a sala de inovação do Congresso Nacional da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, no Hotel Transamérica, em São Paulo. A revista Exame, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, essas revistas consideraram o livro A Era dos Talentos como um dos principais a nível profissional e de negócios naquele ano. Isso foi ano 2007. Já fazem aí 10 anos. Assim, um método que foi se desenvolvendo até que foi aplicado na Coca-Cola durante 1 ano e meio no programa de trainees e poder escutar ao final de 1 ano e meio que foi aplicado, método, o assessment, o software chamado MTOL, mapeamento de talentos online, um teste, são vários tipos de teste ali no sistema que eu criei, o MTOL, para identificar e desenvolver, mas bem identificar, é uma avaliação para ver que talentos a pessoa tem, no caso de alguém com mais de 20 anos, que competências também tem, único software no mercado que compara os talentos inatos com as competências adquiridas, e rastreia mais de 600 talentos, porque tem tipologias aí que são de 4 tipos, 9 tipos, 16, eu botei mais de 600 tipos de talentos e competências lá dentro do software, e botei mais de 2.500 profissões, especialidades, ocupações, cargos, funções lá dentro, para rastrear realmente, porque são tantas possibilidades, e não é ficar encaixando de 40 profissões qual a pessoa, tem mais de 3.000. Então, e tem gente que pode criar novas profissões, o coaching foi criado há pouco tempo, então esse mapeamento, em vez de rotular as pessoas, ele mostra os seus potenciais, suas tendências e como pode canalizar, aí tem os talentos temáticos, enfim, aplicar esse software é normalmente a primeira coisa que a gente faz nesse método, e depois se segue o quê? Uma sessão de devolutiva comigo ou com um consultor analista certificado, analista de MTOL, que vai
aprofundar esse diagnóstico, especificar mais, pedir exemplos, conversa com a pessoa, faz perguntas para compreender como é que é isso na vida dela e poder, a partir daí, esclarecer suas dúvidas e dar orientações o que fazer com esse potencial. Então, a devolutiva é importantíssima depois do Emitol, do mapeamento de talentos online. Seja o Emitol perfil estudante, seja o perfil profissional, seja perfis específicos como competências de liderança, competências de trabalho de equipe. Tem vários tipos de testes, de avaliação, de mapeamentos lá no Emitol. Mas depois tem que ter uma devolutiva. E da devolutiva, um processo do coaching de talentos. Aí então que eu criei, com todas essas investigações, experimentações, toda essa experiência, usei até minha experiência como homeopata unicista, como psicólogo junguiano, dentro do Condor Blanco, juntei tudo. E aí surgiu o coaching de talentos, um coaching que é 70% focado em alavancar as fortalezas e 30% focado em corrigir deficiências que possam sabotar as fortalezas, entende? Então, criei uma metodologia exclusiva com a orientação que agradeço e agradeço muito a Sujala Solar, agradeço ao Dr. Tiago Djalcon, que é o diretor da Escola de Coaching Express de Condor Blanco. Honro muito em Condor Blanco, que me apoiou para descobrir e para realizar essa minha missão. E dentro da Escola de Coaching Express, o coaching de talentos é uma especialidade. Mas aqui no método Passion and Talents, então aí tem o Emitol, tem a devolutiva, tem o coaching de talentos, tem a consultoria de gestão de talentos a nível de empresas, de organizações, de escolas, de universidades. Meu sonho é a gente formar uma equipe enorme no mundo e transformar a educação das crianças e adolescentes, transformar o ambiente profissional e empresarial, tudo focado nos talentos, aproveitando essas joias. Os talentos de Sujala são teu maior tesouro, desde que você aceite e valorize como sendo teu maior tesouro. Você se desenvolve muito velozmente quando aposta nos teus talentos e quando trabalha em equipe, Você vê o Walt Disney, por exemplo, muito talentoso, mas o que fez o Walt Disney? Criou uma equipe com os melhores talentos da época dele dentro dessa área, e por isso que ele foi um pioneiro nos desenhos animados, lá com a Branca de Neve, os Sete Anões, toda a revolução que fez o Walt Disney, Disneylândia. Não se faz sozinho as grandes coisas, sempre em equipe, em tribo, como dizemos no Condor, porque a equipe ainda pode ser algo frio. Na tribo existe uma amizade, uma irmandade, mas também existe uma causa, também existe um trabalho de equipe. Muito legal esse conceito de tribo. Enfim. Então, coaching de talentos. Assim que surgiu o método do coaching de talentos. E eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo, compartilhando dessas memórias, dessa compreensão, e você fazendo essa reflexão de você mesmo. Então, quem você é, quais são teus dons, talentos, virtudes, as competências também que você adquiriu, teus valores para nortear esse potencial, a missão que você quer cumprir ou já está cumprindo. E aí tem missões, você pode ter um ciclo de 4 anos, 8 anos, cumprir uma missão, aí tem outra missão, outro ciclo de missão, usando teus talentos de outra forma, entende? Ou com outro público-alvo, realizando um sonho, quando realizar, pode ter outro sonho. Mas tem missões e sonhos, visões que levam a vida inteira para poder se dedicar a alcançar. Cada um é diferente, por isso que não pode massificar. A educação do futuro, o trabalho do futuro é cada vez mais individualizado, não massificado. Ok? Por isso que essa coisa de emprego está acabando. Isso de emprego, ser contratado por um currículo, pelos conhecimentos que você tem, isso é coisa que já está virando do passado. As organizações estão contratando e vão contratar cada vez mais pelos teus talentos, paixões, valores, missão, visão e o quanto você já contribuiu com o mundo e já fez diferença nisso. E o quanto você é capaz de alavancar com isso. Te contratam pelo teu potencial e o quanto você vai fazer pela empresa. Você não fica preso a um cargo, uma função, entende? A um saláriozinho. Isso limita. Você pode ser livre e sentir essa liberdade, essa felicidade de ser tua melhor versão a cada dia.
Então, dentro desse método, para a gente trabalhar em equipe, eu preciso de multiplicadores. Por isso que nesses últimos anos, dei dezenas de formações presenciais a centenas e centenas de pessoas, ensinando elas a aplicar o coaching de talentos nelas e em outras pessoas. Aplicarem nos seus filhos, nas suas famílias, nas suas equipes, nos seus clientes, atuarem profissionalmente como coaches de talentos, cobrando por esse serviço, um RH coach de talentos, um líder coach de talentos, um astrólogo coach de talentos, um dentista coach de talentos, um advogado coach de talentos, um médico coach de talentos, não importa a profissão, dá para integrar essas ferramentas, porque tudo são relações humanas. E formando analistas também, analistas do mapeamento. Então, para mim é uma alegria muito grande ter você aqui. Então, eu vou te deixar um desafio, uma tarefa maravilhosa. Eu nem gosto dessa palavra tarefa, lembra escola, tarefa de casa. Eu prefiro um desafio, prefiro um convite a você, para você realizar ainda hoje. Tá? Eu vou te fazer alguns convites para você se preparar para a próxima aula que dentro de alguns dias vai estar liberada. Mas primeiro convite é para hoje, tá? Você vai fazer uma lista escrita, por escrito, dos teus talentos. Recordando, os talentos são as capacidades, qualquer tipo de capacidade, pode ser até uma atitude também, uma habilidade, uma atitude, uma capacidade, que quando você usa, você sente prazer, felicidade, se energiza, se sente muito bem usando essa capacidade. E tem facilidade para se desempenhar e se destacar com essa capacidade. Naturalmente, num estado de flow, de fluidez, você tem uma peak performance, um desempenho com resultados acima da média. Esse é o talento. Quais são os teus talentos? Recorda toda a tua vida, desde que você nasceu até hoje. Tudo que você já fez, todas as capacidades que você já usou, as habilidades que você já usou, as atitudes que você já teve. O que foi de tudo? Aquilo que você mais gostou e teve facilidade e se destacou. Faz uma lista e procura escrever as situações em que isso aconteceram, as capacidades que você usou, os resultados que você teve, como você usou essas capacidades. Faz um mapa desses talentos. Você pode até perguntar para os teus pais, para a tua família, para amigos, para companheiros de trabalho, para líderes que você tem ou teve, que te ajudem a recordar isso. Mas o foco aqui não são as competências adquiridas. Esse é um outro convite. Fazer a lista, essa é uma outra lista das tuas competências adquiridas. As habilidades, as atitudes que você não tinha facilidade, não gostava de fazer e você aprendeu a fazer. Por repetição, por reflexo condicionado. Você aprendeu. Quando precisa, você sabe como usar essa capacidade adquirida. Mas não é como o talento. Faz a lista dos teus talentos. Ah, Maxuri, mas tem capacidades que eu gosto de usar, mas não tenho facilidade nem me destaco. Mas gosto. Tá, é um talento pequeno, um talentinho, que pode vir a se tornar um talento maior ou ser um apoio. É um talento potencial. Ah, Maxuri, eu tenho certas capacidades que eu tenho facilidade, mas não me produz prazer, uma energização, mas tenho certa facilidade. Ok, são talentinhos, talentos de apoio. Mas o que eu quero mais saber de você, e acho que também você quer saber de você, os teus talentos grandes. Esses que você tem prazer, facilidade e se destaca naturalmente, com fluidez. Você nem vê o tempo passando, você está tão envolvido naquilo, é tão bom aquilo,
Não importa se você já usou a nível profissional, pessoal, se foi quando criança, quando jovem, bota na lista. Primeira lista, talentos. Segunda lista, competências adquiridas. E aí você vai comparar e ver onde você tem a mesma capacidade como talento e também como competência, porque essa é a tua área de excelência. Onde você tem só o talento, ainda não tem competência naquilo. Não tem estudo e prática, experiência, mas tem o talento. Onde você tem a competência, por estudo e prática, mas não tem o talento. A área que você mais deve apostar, o centro de tudo, onde tem talento e competência. Mas às vezes, o talento principal que a gente quer apostar, canalizar, ainda não tem competência. Não importa. Ele está no topo da lista. Faz essa lista. Talentos, a outra de competências, compara as duas. E a terceira lista. Os pontos fracos. Ou por excesso, ou por falta. São os pontos que mais você se critica, outros te criticam, te trazem fracassos, prejuízos, problemas, se repetem. São padrões na vida. Tanto os talentos quanto os pontos fracos. Faz uma lista dos pontos fracos e principalmente encabeçado os que mais te dão problemas, que você gostaria realmente de transmutar, neutralizar esses pontos fracos. São 3 listas, ok? Nessa primeira aula, com essa técnica, com o que eu te ensinei, você vai ter claro essas 3 coisas. Hoje mesmo. E com o passar do tempo e os feedbacks que você vai receber e o que você vai se observar e se explorar, você vai polir essa lista, afinar, deixar ela mais assertiva, inclusive ampliá-la, modificá-la. É um processo contínuo de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, mas você já tem como ter a base. Na segunda videoaula, você vai aprender quais são os tipos, as tipologias de talentos. Como diferenciar. Eu vou te entregar certas tipologias que vão facilitar você identificar os teus talentos que você ainda não tem claro se tem ou não, ou precisa de uma confirmação para ter segurança. Ou de repente você até acha que tem um talento e na verdade não tem. Você vai ter mais claro isso na segunda videoaula. Na terceira, vou te ensinar os passos para turbinar os teus talentos. Turbinar os talentos e as competências e neutralizar as debilidades. Na quarta videoaula, vou te apresentar o método mais completo, com as dicas mais completas do coaching de talentos. Como funciona na prática o coaching de talentos. Eu vou te dando aí ferramentas após ferramentas, ok? Já tem as ferramentas da primeira aula. Parabéns! Te vejo na segunda aula com as tarefas, os desafios feitos, os convites aceitos e realizados. Vamos lá!